Graça e paz a todos, irmãos. Bíblia Sagrada aberta no livro de Efésios. Efésios capítulo 3. Efésios 3 diz o seguinte: o ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Amém? Então, acabamos de ler aqui em Efésios capítulo 3 e vamos aqui esboçar alguns pontos. O primeiro, Paulo estava sob prisão domiciliar em Roma por ter pregado as boas novas a respeito de Cristo. Então, os líderes religiosos de Jerusalém, que se sentiram ameaçados pelos ensinamentos de Cristo e que não criam que ele era o Messias, então estavam pressionando os romanos a prender Paulo e levá-lo a julgamento por traição e por incitar os judeus à rebelião. Então, Paulo, olha, havia apelou para que a sua acusação fosse ouvida pelo imperador, esperava o julgamento, ele esperava resultado positivo. Tanto que você vai ver, para adiantar, que na primeira ele saiu livre, mas na segunda acusação ele foi martirizado, ele foi morto, né? Vamos continuar aqui. Paulo buscou os recursos, embora estivesse em cárcere domiciliar. Tinha a firme convicção de que Deus estava controlando tudo o que lhe acontecia. É a fé em Deus. Então, será que as circunstâncias o levam a imaginar que Deus perdeu o controle do mundo? Talvez as pessoas pensam, as coisas não andam, não dá certo. Será que Deus perdeu a direção na minha vida, na minha casa, no ministério? Mas eu quero dizer que não. O controle dele está nas suas mãos, está na mão de Deus, porque ele controla tudo. Como Paulo, lembre-se de que não importa o que aconteça, Deus sempre está dirigindo assuntos desse mundo, porque Deus é maravilhoso, ele é soberano. O ministério especial de Paulo se refere ao encargo, confiança e compromisso que o apóstolo havia recebido de Deus. Então, a ele havia sido dada a especial incumbência de pregar as boas novas. Então, a responsabilidade estava sobre os ombros de Paulo. Então, de pregar as boas novas a quem? Aos gentios, porque os judeus não aceitavam as boas novas. Isto é, o grande plano que Deus lhe havia mostrado em uma revelação. Revelação tem que ter o cumprimento, senão fica apenas algo evasivo, fica algo sem complemento, sem prática, sem realização. Então, acompanha-se de uma promessa cumprida em determinado tempo, se é daqui a pouco tempo ou uma demanda maior de tempo, mas é um cumprimento. Então, a revelação é algo que Deus cumpriu na vida de Paulo. O plano de Deus não foi revelado às gerações anteriores, não porque Deus quisesse esconder alguma coisa do seu povo. Olha só, olha o segredo. Mas porque sua intenção era revelá-lo somente no momento mais oportuno. E hoje temos essa oportunidade de descobrir um pouco mais sobre a vida do apóstolo. Deus planejou que judeus e gentios formariam um único corpo, a igreja. Sabia-se pelo Antigo Testamento que os gentios receberiam a salvação, Isaías 49, versículo 6, seja judeu ou gentil.
seja qual diferença for, seja racial, seja financeira. Sabemos que para entrar no céu tem que ter santidade, não é condição que manda, não é cargo na igreja que manda, mas é uma vida no altar, uma vida devota a Deus. Para chegar no céu é santidade, não é posição, não é riqueza. Entendeu? Não é errado você ter uma boa posição, não é errado você ter prosperidade, mas tem que ter primeiramente a presença de Deus na sua vida. Mas nunca havia sido revelado no Antigo Testamento que todos os gentios, todos, e judeus se tornariam iguais no corpo de Cristo. No entanto, essa igualdade foi alcançada quando Jesus destruiu a parede da separação. Jesus separou, acabou com essa separação, tirou essa parede e abriu um caminho, deu um sentido, um rumo, um lapso e de judeus e gentios e criou um só corpo com Deus. Então a igreja é um corpo, né? Corpo de Cristo. Tá aqui. Quando Paulo começou a pregar as boas novas, Deus lhe deu a capacidade necessária para falar com eficiência. Você pode não ser um apóstolo ou mesmo um evangelista, mas Deus lhe concederá oportunidades de falar aos outros a respeito de Cristo. Além disso, ele lhe concederá habilidade, ele lhe concederá sabedoria, unção, coragem e poder para fazer aquilo que Deus manda, para aquilo que compete a você fazer. Deus vai te dar inteligência, ciência. Quando chegar essa ocasião, apresente-se a Deus como seu servo. Ao dirigir sua atenção a outras pessoas e as necessidades delas, Deus lhe comunicará a sua atitude de carinho e as suas palavras serão naturais, amorosas e convincentes. Entendeu? Tá? A questão da moderação nas palavras. É você ter amor, né? Você seguir o protocolo celestial. E assim você vai ganhar almas, vidas para Jesus. E quando Paulo faz a sua própria descrição como sendo o mínimo de todos os santos, ele quer dizer que sem a ajuda de Deus nunca seria capaz de realizar a obra do Senhor, a humildade. No entanto, Deus o escolheu para partilhar o Evangelho com os gentios e deu-lhes o poder necessário para fazê-lo. Poderíamos estar certos, podemos estar certos se crermos que nosso papel é pequeno, porém estaremos nos esquecendo de que Deus faz a diferença. Quando você acha que pode tudo, mas sem a misericórdia de Deus você não pode nada. Como será que Ele deseja usá-lo? Você pergunta para si mesmo: como eu posso ser usado? Apoie-se em seu poder, faça a sua parte e execute fielmente a função especial que Ele lhe atribuiu. O Senhor atribuiu o seu plano redentor para Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia para que nós servíssemos Ele hoje, para nós ser fiel, para nós encontrar com Ele nas nuvens e participar do banquete, da festa de casamento e viver com Ele eternamente, receber a coroa de vida eterna, descansar eternamente. Nessa terra não tem descanso, não tem, né? Talvez um descanso do corpo, mas a sua mente, a sua alma, a sua mente está em preocupação. Você não consegue descansar porque sempre tem uma novidade, às vezes boa, às vezes ruim, mas você tem que contornar a situação crendo em Deus. Tem que crer em Deus. Então os principados e potestades nos céus são os anjos que testemunham esses eventos, ou as forças espirituais hostis que se opõem a Deus. Então, anjos, tem anjo do bem e anjo da maldade, o anjo de Deus e os anjos do diabo. Então, entendemos que é um privilégio admirável ser capaz de se aproximar de Deus com liberdade e confiança. Então, Paulo tinha essa confiança, tinha essa credibilidade com Deus. A maioria de nós ficaria de forma apreensiva na presença de tão poderoso e soberano
do nosso Deus. Olha. Mas graças a Cristo e por meio da fé e de nossas orações, podemos nos colocar diretamente na presença de Deus. Sabemos que seremos recebidos de braços abertos, porque nos tornamos filhos de Deus pela nossa união com Cristo. Somos filhos de Deus. Não tenha medo do Senhor. Fale com Ele a respeito de tudo. Ele quer te ouvir. Porque o sofrimento de Paulo faria com que os efésios se sentissem encorajados e honrados. Por quê? A resposta é: se Paulo não tivesse pregado as boas novas, não estaria na prisão. Mas nesse caso, os efésios não teriam conhecido o evangelho genuíno, nem se convertido. Assim como uma mãe suporta a dor do parto a fim de trazer uma nova vida ao mundo, então da mesma maneira, Paulo suportou a dor da perseguição para levar novos crentes para Cristo. Obedecer ao Senhor nem sempre é fácil. Ele o conclama a carregar sua cruz e segui-lo. Mateus 16, versículo 24. Então tem que carregar a cruz, tem que fazer a vontade do Senhor mesmo. Então não adianta esconder, né, a sua identidade. As pessoas veem se você é servo da verdade ou se você é servo da mentira. Não adianta esconder, tem que viver essa palavra, tem que amar a Deus, tem que amar o próximo, tem que buscar. Então, para fechar, isto é estar disposto a suportar a dor para que a mensagem de Deus sobre a salvação possa alcançar todo mundo. Devemos nos sentir honrados pelo sofrimento e sacrifícios que outros fizeram para que pudéssemos colher seus benefícios. Então, Jesus, ele pagou a dívida. Ele pagou e nos deu direito à vida eterna. Ele amou o seu sangue para que nós vivêssemos livres. Não devemos nada, né? Somos livres em Cristo. Então vamos ser fiéis ao Senhor. Vamos manter. Amém? Que Deus continue te abençoando. Amém? Fique com o Senhor. Paz do Senhor. Deus abençoe.